Nós estamos olhando para a universidade e vendo como um cristão pode se portar de uma maneira que glorifique a Deus e que ao mesmo tempo não evidencie uma covardia. Acredito que essa é uma crise que todo jovem universitário passa. É saber, rapaz, eu estou sendo covarde ou de fato eu estou sendo sábio dentro do campo. Nós já temos dado 2 dicas, queremos hoje dar mais 2. Então, como se portar na universidade? A terceira dica que eu gostaria de dar é a seguinte: a aula dentro do campus não é o momento mais propício para você tentar dar uma surra de Bíblia nos hereges, como muitas vezes nós denominamos ou pensamos. Nem toda discussão que acontece em âmbito universitário cabe nós usarmos citações bíblicas. Eu não estou dizendo que as nossas opiniões não devem ser embasadas nas Escrituras, que a nossa cosmovisão não deve partir das Escrituras. O que eu estou dizendo é que em muitos momentos em sala de aula não cabe você, por exemplo, estar mencionando textos bíblicos com referência. De acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 24, Deus uniu o homem e a mulher e coisas desse tipo. De acordo com Gênesis 3,16, Deus amou o mundo. Então, nós precisamos entender que existem algumas discussões na universidade que nós podemos inclusive usar os conceitos bíblicos sem estarmos mencionando referências, sem estarmos mostrando de maneira tão clara que nós estamos lidando com as Escrituras ou partindo das Escrituras. Então não é vergonha do Evangelho aqui, nós não podemos ter vergonha do Evangelho, mas é porque a sala de aula na universidade não é uma escola bíblica dominical. As pessoas ali não concordam com os posicionamentos bíblicos e até mesmo acham que se passa dentro da universidade apenas a ciência. Então a religiosidade acaba sendo motivo de chacota. Muitas pessoas têm uma visão equivocada de crente, acreditam que crente só sabe de Bíblia, que tudo para o crente é versículos, que tudo para o crente são os capítulos bíblicos. E nós precisamos mostrar que a coisa não funciona bem assim, que nós podemos dialogar e conversar em vários campos, mesmo tendo a Bíblia como ponto de partida da nossa cosmovisão. Então, às vezes, nós podemos dar razão para uma ideia equivocada que existe dos cristãos de que são fanáticos religiosos. E dependendo da nossa postura, dependendo do nosso comportamento, isto pode ser fortalecido ou enfraquecido. É interessante que muitas vezes, quando eu estava dentro da universidade, não mencionava versículos, textos, as pessoas acabavam me perguntando, por saber que eu era cristão, o que é que a Bíblia dizia a respeito daquele ponto de vista. E aí sim, eu tinha uma oportunidade de mostrar para eles que alguns textos bíblicos, algumas visões de alguns livros bíblicos nos auxiliavam a formar uma ideia mais ampla, uma ideia melhor. Então, em alguns momentos você vai notar que a oportunidade aparece para você usar a Bíblia, mas não cabe dentro do campo da universidade estarmos o tempo inteiro mencionando capítulos, mencionando versículos, mencionando os livros da Bíblia. Note, eu não estou pedindo para que você possa deixar de lado a sua Bíblia ao entrar na universidade com aquela ideia, aqui é ciência e eu estou entrando com a minha religião. Não, nós não temos como deixar de lado aquilo que nós somos, porque cristianismo tem mais a ver com a nossa identidade do que com aquilo que adquirimos de conhecimento. Então o que foi mudado em nós foi todo o nosso ser. Então não dá simplesmente para abandonar o nosso ser, abandonar a nossa fé ao entrar no campus. Aqui é uma dica para que nós possamos ter sabedoria ao usar a Bíblia, sabedoria para entender o momento certo de mencionar um versículo, mencionar um texto bíblico e em muitos momentos usar a Bíblia sem que as pessoas nem sequer percebam que estamos usando a Bíblia. Cuidado também com aquela ideia
de assim diz o Senhor, segundo a palavra de Deus. Alguns dos professores e alguns dos alunos que estão ali já estiveram dentro de uma igreja cristã, muitos foram educados inclusive com base cristãs, muitos conhecem das escrituras. Eu conheço professores ateus que conhecem muito de Bíblia. E se eu não for perito, se eu não tiver cuidado, corre o risco de usar um texto fora do contexto e aquele professor me corrigir em sala de aula. Você já imaginou isso? Você usar a Bíblia de maneira equivocada e ser corrigido por um ateu de que nós estamos usando a Bíblia de uma maneira tendenciosa, de uma maneira que evidencia falta de perícia, falta de zelo, falta de cuidado. Então nós corremos o risco de fazer isso. Então, se você vai mencionar um texto bíblico, se você vai mencionar uma implicação para a cosmovisão baseado nas escrituras, saiba o que você está fazendo. Então entenda exatamente, estude Bíblia. Nós precisamos conhecer Bíblia. Muitas das vezes nós caímos no erro da apologética de estudar muitos livros de apologética e não estudarmos Bíblia. É importante nós lermos a Bíblia, sermos peritos na Bíblia, na boa interpretação, no texto contextualizado e coisas desse tipo, para não cairmos no risco de passarmos vergonha diante de pessoas que vão ter que nos corrigir nas escrituras. E como nós vamos ficar quando isso acontece? Então, se vai usar a Bíblia, se vai citar versículos no momento certo, no momento adequado, saiba o que você está fazendo, saiba do que você está falando, senão você vai ter problemas. A dica 4, a segunda dica desse vídeo, 4 porque nós estamos no terceiro vídeo já com a quarta dica, é a seguinte: não seja tão melindroso, tão sensível. Nós vivemos numa cultura onde as pessoas se sentem ofendidas muitas vezes por pouca coisa. Então, qualquer detalhe, qualquer palavra mais forte, as pessoas já estão completamente magoadas. Então, nós estamos nessa cultura que nós gostamos de dizer do mimimi, né? Tudo a pessoa se sente afrontada, coisas desse tipo. Então, colocações infelizes dos professores e alunos da universidade, você vai se deparar. Não tem como fugir disso. Muitas vezes nós temos colocações infelizes, erradas e equivocadas, e nós precisamos então ter largueza com isso. Então, cuidado com os sentimentos aflorados no meio de uma discussão em sala de aula. Porque o que acontece é que nós, aqui no Brasil, não conseguimos separar muito bem o que de fato é uma discussão de conteúdo de uma agressão e de um ataque pessoal. Parece que se nós começarmos a discutir um conteúdo, discutirmos ideias, discutirmos conceitos, nós já levamos aquilo para o pessoal a ponto de nos sentir completamente agredidos com a ideia e com a opinião contrária. Então, nós precisamos aprender que nós estamos dialogando a respeito de ideias. E ao dialogar a respeito de ideias, temos então que tentar convencer as pessoas com bons argumentos. Mas o que acontece? Em alguns momentos nós ficamos tão irados e tão perturbados com as colocações fortes que vêm de lá, que nós não conseguimos mais contribuir com aquele diálogo. Nós começamos a ficar ofegantes, falta ar, não conseguimos mais pensar direito, falar direito, alguns começam a tremer e vai então emitir uma opinião e começa a gaguejar de tanta raiva, fica vermelho. Cuidado, porque isso pode mostrar falta de equilíbrio emocional e você aí não consegue então trazer os argumentos que você sabe, mas você acaba esquecendo por causa daquele momento ali de sala de aula. Então, corremos o risco de contradizer as nossas palavras com o nosso comportamento. Então, aprendamos a discutir opiniões, discutir ideias, discutir filosofias. Aprendamos a lidar com essas opiniões que são contrárias em âmbito universitário.
Porque nós vamos encontrar muitas opiniões assim. Então não adianta você ficar aforado, não adianta você ficar irritado, irado o tempo inteiro. Então tenha paciência, respire fundo, conte até 10, beba água, use as estratégias que você puder utilizar para que você possa ficar calmo, ficar tranquilo diante de colocações contrárias ao cristianismo, às escrituras, a Deus, diante de pessoas que nem acreditam em Deus. Então que nós possamos ter a devida paciência, a devida sabedoria e o devido controle emocional para que o nosso testemunho seja adequado e para que as pessoas não nos vejam como pessoas fanáticas, pessoas irascíveis, pessoas que não sabem discutir, que não sabem dialogar. Então precisamos amadurecer nessa área, precisamos pedir a Deus sabedoria nessa área. Então cuidado com o coração aflorado. Tem pessoas que têm uma tendência maior para ficar com raiva e não conseguir discutir. Se é do teu caráter essa tendência, esse pavio curto, então pede ao Espírito Santo longanimidade, paciência, ora por isso. Então tem outras pessoas que já sabem lidar com isso de maneira mais tranquila, mais calma, mas precisamos amadurecer na discussão de ideias. Então cuidado para você não se sentir atacado, quando na realidade é apenas uma discussão de ideias, de opiniões. Que Deus te abençoe, espero que estas dicas te abençoem e te ajudem, em nome de Cristo.